Entendo que poesia é um negócio de grande responsabilidade. E não considero honesto, rotular-se por poeta que apenas deseje dor de cotovelo, falta de dinheiro ou momentânea tomada de contato com as forças líricas do mundo, sem se entregar aos trabalhos cotidianos e secretos da literatura, da contemplação e mesmo da ação. Até os poetas se armam, e um poeta desarmado é mesmo um ser à mercê de inspirações fáceis, dócil às modas e os compromissos. A saída da busca do colégio teve influência enorme no desenvolvimento dos meus estudos e de toda a minha vida. Perdi a fé, perdi tempo e, sobretudo, perdi a confiança na justiça daqueles que me julgaram. Chamada Maria Julieta. Foi marcado, o marco literário do nascimento de sua filha foi um poema. Contou, confesso de certo poema, insignificante em si, mas que vem escandalizando em 1928 o Brasil. E serve até hoje para dividir no Brasil as pessoas em duas categorias mentais. Ele foi publicado em 1945 e é uma obra crucial em meio ao conjunto de obras de Drummond. É considerado um dos seus livros mais fortes, tanto poético quanto politicamente. Com 55 poemas, escritos em 2 anos, entre 1943 e 1945, enquanto transcorria a Segunda Guerra Mundial. Rosa do Povo foi o seu quinto livro de poesia. Antes dele, o primeiro escrito foi 15 anos antes. Ao contrário deste, tinha um título modesto, como se pedindo licença para publicar o seu livro. Ele se chamava Alguma Poesia e foi publicado em 1930. Rosa do Povo já possui poemas longos e usa até recursos dramáticos em algumas poesias. Com efeito, os títulos eles têm algo a nos dizer. Neste caso, nós temos 2 palavras emblemáticas, rosa e povo. É curioso considerar isso, mas meio século depois, quando o mundo não estava tão esteticamente dividido entre democracia e fascismo e democracia e comunismo. Naquele tempo, quando se escrevia um tipo de literatura tópica idealizada, povo era uma palavra comum nos textos modernistas da época. Algo de complementar nessas 2 palavras. O poeta está somando, fundindo as 2 palavras e mantendo uma com o sentido da outra. E se o livro tem poemas que descrevem o cotidiano, o meio, a guerra, a vida escandongada da cidade, por outro lado ele nota que uma flor nasceu na rua, furando asfalto, desafiando o trânsito, impelindo a sentar-se no chão da capital do país às 5 da tarde para reverenciá-la. Uma flor, ou poesia, esperança, que brota da náusea do cotidiano, como explicitamente está indicado no título da poesia, A Flor e a Náusea. Náusea é, com efeito, uma palavra importante no pensamento existencialista, tão em voga naquela época. Aí eu vou apresentar agora para vocês esse poema, A Rosa e a Náusea. Preso à minha classe e algumas roupas, vou de branco pela rua cinzenta. Melancolias, mercadorias, espreito. Devo seguir até o jogo? Posso sem armas e voltar? Olha o sujo do relógio da torre. Não, o tempo não chegou de completa justiça. O tempo ainda de fezes, maus poemas, alucinações e desgastes. O tempo pobre, o poeta pobre, funde-se no mesmo
surdos. Sob a pele das palavras, há ciclos e códigos. Os outros somos doentes e não os renovam. As coisas, que tristes são as coisas, consideradas ciências. Vomitar esse tédio sobre a cidade. 40 anos e nenhum problema resolvido, sequer colocado. Nenhuma carta escrita, nem recebida. Todos os homens voltam para casa. Estão mais livres, mas ainda levam jornais e soletram o mundo, mesmo sabendo que eu perdo. Crimes da terra, como perdoá-los? Tomei parte em muitos, outros escondi. Alguns achei belos, foram publicados. Crimes suaves que ajudam a viver. Ração diária do erro, distribuída em casa. Os ferozes padeiros do mal, os ferozes leiteiros do mal. Por fogo em tudo, inclusive em mim. Ao menino de 1918, chamavam anarquista. Porém o meu ódio é o melhor de mim. Com ele me salvo, e dou a poucos uma esperança que é minha. Uma flor nasceu na rua. Passem de longe, bondes, ônibus, rios de aço do tráfego. Uma flor ainda desbotada. Ilude a polícia, rompe o asfalto. Passa um completo silêncio, paralisa os negócios. Garanto que uma flor nasceu. Sua cor não se percebe, suas pétalas não se abrem. Seu nome não está nos livros. É feia, mas é realmente uma flor. 5 minutos na capital, às 5 horas da tarde, e lentamente passa a mão dessa forma segura. Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. Pequenos pontos brancos movem-se no mar, galinhas em pânico. É feia, mas é realmente uma flor. Sujou o asfalto, o tédio, o nojo e o outro. While we move,